CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Desde já agradecemos a Jesus, a Deus e aos espíritos guias da nossa casa a oportunidade de aprendermos, através dos estudos, a doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe a todos. É meu? Deixa para lá. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e começar o nosso trabalho. Deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universidade. Então estamos aqui, Jesus, nesse momento com um coração puro, te buscando os guias que em teu nome invocamos, para que o nosso estudo transcorra em clima de alegria, de harmonia, de paz, e sejamos inspirados na compreensão do estudo desta noite. Pedimos em teu nome, Jesus, a presença amiga do nosso querido irmão altivo, diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que nos dirige nesta casa de amor. A inspiração de Allan Kardec, de Leon Denis, dos nossos benfeitores espirituais, de Eurípides Bassanufo, nosso patrono. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em teu nome e em nome de Deus, damos por iniciado os estudos da noite de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Muito bem. A Dália estava aqui semana passada e estava terminando a introdução número 6. Então, rapidamente, só para a gente se situar, ele diz aqui no primeiro parágrafo que foram os espíritos, né, que se designaram com o próprio nome. Não foi ninguém que disse, são os espíritos. Não, foram os próprios espíritos que disseram, somos nós que estamos aqui movimentando as cadeiras, as mesas,
se comunicando com vocês, somos nós. Depois, ele vem resumir a doutrina espírita, em poucas palavras. Primeiro, Deus é imutável, lembra? Deus é imutável, material, único, poderoso, soberanamente justo e bom. Isso daí são atributos de Deus. Deus é imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. E vem resumindo toda a doutrina espírita. Depois de falar dos atributos de Deus, ele fala, na página 31, que há 3 coisas no homem. Há no homem 3 coisas: o corpo material, o corpo espiritual e o espírito. Então nós somos espíritos que temos um corpo espiritual e temos um corpo físico. O mundo espiritual é composto dos espíritos que não tem mais o corpo físico. Por isso a alma é um espírito encarnado. O corpo é apenas seu envoltório. Então ela fala então desse elo que liga o corpo físico ao espírito, que é o perispírito, que é de natureza semimaterial, é matéria, mas é uma matéria mais sutil. Mais embaixo, ele diz que os espíritos, esses espíritos, é o resumo da doutrina, hein, esse capítulo 6, ele é longo e é muito interessante. Os espíritos pertencem a classes. Nós sabemos que são 3 ordens: as ordens dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos puros espíritos. Dentre essas ordens tem as diversas classes, são 10 classes, 5 classes que caracterizam os espíritos imperfeitos, 4 classes que caracterizam os bons espíritos, e o espírito puro, nenhuma influência da matéria, é uma classe única. Não foi isso que viu semana passada? Hein, Raquel? Foi isso, Giovanni? Não estava aqui. Então, eu tenho que ir resumindo. Falou que os espíritos não pertencem perpetuamente a uma mesma classe, porque há a lei de progresso. Então a gente muda de classe, a gente muda de ordem. E isso é necessário, para isso é necessário várias encarnações. A alma possui individualidades antes da sua encarnação. Nós somos individualidades e conservamos após a morte. Tudo isso foi estudado semana passada nessa introdução número 6. E ela parou aqui na página 34, não é? Então, na introdução na página 34, diz assim no primeiro parágrafo: os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros como dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os dos nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter através das comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como revelações que lhes é permitido fazermos. Então, nesse parágrafo ele está dizendo que a gente pode evocar qualquer espírito. Eles podem vir espontaneamente e podemos também evocar. Então eu posso chamar Chopin aqui para dar uma comunicação? Ele vai se comunicar através de música, mas eu não sei nem cantar o... Então, se o médium tiver apto... tem água aqui, eu vou tomar já já. Tiver apto para isso, o Chopin pode vir. Pode dar uma mensagem. Ou ele pode não vir, se ele não quiser vir, se ele não puder vir, se ele tiver um impedimento qualquer. Posso chamar a Lourdinha aqui para dar uma mensagem? Posso. Ela vai vir ou não, depende dela. É possível, mas ela pode querer, pode não querer. Não quer dar mensagem, não pode, foi impedida por algum motivo. Então esses espíritos vão dar notícias.
Tem uma música que diz assim, mande notícias do lado de lá, não tem? Mande notícias do lado de lá. Tem. Eles mandam, eles dizem como é a vida do outro lado. Pode ser qualquer categoria de espíritos. Foi através dessas evocações que se chegou à conclusão das ordens e classes dos espíritos. Os espíritos são atraídos em razão da simpatia pela natureza moral do meio em que evoca. Então, todos os espíritos são atraídos para junto de nós por causa das simpatias, das afinidades. Qualquer tipo de espírito. Se eu gosto de beber, eu vou atrair os espíritos que gostam de beber comigo. Gosto de estar num bar bebendo bebida alcoólica. Está cheio de espírito ali, que eu atraio através da minha simpatia. A distinção dos bons e dos maus espíritos, pulei aí o parágrafo, é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores constantemente digna. Então a gente distingue um bom espírito de um mau espírito através da linguagem. Através da linguagem. Os bons espíritos têm sempre uma linguagem fácil. E os maus espíritos? Tem espírito que fala palavrão, que xinga, fala qualquer coisa. O médium é que tem que controlar o espírito. Podem dizer coisas boas, podem dizer coisas más, podem ser zombeteiros. Depende da natureza dos espíritos. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que já morreram. No outro parágrafo, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Então essa é a moral dos espíritos superiores, é fazer ao outro que gostaria que fizesse a nós mesmos, a eles mesmos. Então, fazer o bem e nunca fazer o mal, absolutamente fazer o mal. No próximo parágrafo, esses espíritos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Olha só, o egoísmo, orgulho, sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. O nosso objetivo é a natureza, fomos criados para desenvolver a natureza espiritual. O objetivo é se tornar espírito puro. Mas se a gente fica ainda ligado ao egoísmo, às paixões inferiores, como a sensualidade, o orgulho, a gente se aproxima da natureza animal. Está na introdução 6, ô Nixon. Está terminando a introdução 6. Então vamos agora, este é o resumo da doutrina espírita. Vamos para a introdução número 7. A introdução número 7, porque tudo isso a gente vai desenvolver ali, trata do seguinte: para muita gente, a oposição das corporações científicas é senão uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Para muita gente, a oposição é a ciência dizendo que não se comprova nada. Ela não comprova a existência do espírito. O médico não diz que tem espírito, diz, Giovanni? Não diz. São fatos isolados. Mas é uma oposição. Não somos daqueles que protestam contra os pesquisadores, pois não queremos que digam que os escoiciamos. Mas a ciência tem o seu campo de ação. Ela não pode dizer que por isso, como ela não conseguiu determinar, que não existem os espíritos. O método de comprovação é diferente do que a ciência faz. Não é, Giovanni? São métodos diferentes. A opinião deles não poderia representar um julgamento irrevogável, como outras circunstâncias. E a gente sabe que a ciência ela muda toda hora, né? Toda hora ela está mudando. O que é uma verdade hoje, amanhã mesmo deixa de ser, porque aparece uma outra coisa diferente. Toda hora ela muda.
Então eu não posso me basear na ciência oficial para dizer que existe ou não existe o mundo espiritual. São métodos de avaliação diferentes. Então, nessa introdução número 7, ele vai falar da ciência. Quando eu estudava no primário, na minha época era primário, ginásio científico, o átomo era a menor partícula da matéria. Era um dado científico. Hoje não é mais. Mudou. Para as coisas notórias, vamos para outro parágrafo, a opinião dos estudiosos é com razão digna de fé, porque sabem mais e melhor que o leigo. Porém, diante dos princípios novos, das coisas desconhecidas, sua maneira de ver é sempre apenas hipotética, porque não estão mais do que os outros, isentos de preconceitos e aptos para entender essas coisas. Então, claro que a gente considera a ciência, ela existe, ela é importantíssima, mas para as coisas espirituais, ela não tem meios ainda de se certificar de que isso é verdade ou que isso não é uma verdade. Então, todo esse parágrafo aqui vai falar da ciência, toda essa introdução 7, lá para o meio da página 37, ali no início. Eu não vou lendo tudo, eu estou resumindo para não ficar muito maçante essa introdução, mas a gente já sabe que a introdução número 7 fala da ciência como uma oposição que ela faz à espiritualidade. Kardec coloca aqui, a ciência propriamente dita é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ela não tem que se ocupar com isso. O seu julgamento, qualquer que ele seja, favorável ou não, não tem peso algum. Não importa do que a ciência diga. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita das suas qualidades de sábios. Então, muitos homens de ciência aceitam o espiritismo, mas a ciência oficial não aceita. É um caso isolado. Então a gente não pode tomar como base a ciência. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Está bem no meio desse parágrafo, o Raquel. Vocês devem ler em casa toda essa introdução. Até lá é intempestivo desviá-las dos seus trabalhos. Então vamos lá. Vamos para a introdução número 8. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito com proveito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Aí tem uma coisa muito... A doutrina espírita tem que ter seriedade. Tem que ter seriedade para analisá-la. Tem que ter seriedade. E há uma coisa muito importante nessa introdução número 8. Ela fala da seriedade do estudo espírita. Essa frase você pode sublinhar aí. Está no segundo parágrafo. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, por isso, tem que ter seriedade no estudo. Será de espantar o fato de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando feitas ao acaso, lançada bruscamente no meio de uma multidão de questões bizarras, porque se evoca muitas vezes o mundo espiritual sem critério nenhum. Então, a ciência oficial, quando ela diz que 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio da água, ela dá na CNTP a água em qualquer lugar do planeta.
Agora, os espíritos não comunicam da mesma forma aqui em qualquer lugar do planeta. Às vezes eles vêm, às vezes não vêm, às vezes quer, às vezes não quer. São seres inteligentes. Então, para se ter seriedade nessa pesquisa, tem que estudar sempre. Tem que estudar sempre. E introdução número 9. Introdução número 9. Deixa para lá, eu ia pegar lá o meu livro é todo bisuradinho. Em cada introdução dessa eu botei um título do que ela se trata. Como eu vim substituir correndo aqui a Dália, eu não peguei. Mas vamos lá. O movimento dos objetos, introdução número 9. É um fato incontestável. A questão é saber se esse movimento há ou não manifestação inteligente. E em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação. Então a introdução número 9 vai falar das manifestações físicas e como tudo começou. Era a dança das mesas, como foi falado. Mas para a gente entender, hoje é como o copo que se movimentam, que fazem perguntas para o copo e o copo responde. O copo não responde, o copo é um instrumento que o espírito desencarnado usa para dar algumas respostas a quem pergunta. Tem que saber da natureza do espírito. Que espírito é esse que está perguntando? É um bom espírito? É um mau espírito? Então ele vai falar dessa movimentação e afastar a palavra charlatanismo. Na introdução número 10, a introdução número 10 vai dizer entre as objeções, vamos lá, entre as objeções há alguma das mais enganosas, pelo menos na aparência, porque se baseiam na observação e são feitas por pessoas austeras. Uma dessas objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna de elevação e que supõe seres sobrenaturais. Na introdução número 10, ele vai falar da linguagem dos espíritos. Como é que um espírito fala dessa maneira? Como é que ele fala com gíria? O espírito usa gíria? Usa. O espírito usou gíria a vida inteira, morreu, você evoca, ele continua usando gíria. Ele usa a palavra de baixo calão? Usa, foi assim a vida inteira. Então, a gente classifica o espírito justamente pela linguagem. Tem espíritos que têm uma linguagem digna, outras não. Se tivesse um grupo de pessoas do outro lado ali, conversando alto, e a gente parasse para ouvir, dependendo do teor da conversa, a gente classificaria as pessoas que estão ali, não é? São pessoas boas, estão falando de espiritismo. São pessoas fofoqueiras, estão falando mal do Giovanni. São pessoas levianas, né? A gente não ia classificar, Giovanni? Não precisava nem ver, é só ouvir. Então, através da linguagem, a gente classifica os espíritos. Então, nessa introdução número 9, vai falar da linguagem. Ó. Reportando o seu resumo da doutrina que apresentamos acima, ver-se aí que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimento, nem em qualidades morais. Como os seres humanos não são iguais, nem em conhecimento, nem em qualidades morais. Somos muito heterogêneos. Se abrisse a terra aqui, rachasse o Rio de Janeiro e morresse todos os cariocas, bum! Morreu toda a população do Rio de Janeiro. Quantos milhões são? Qual é a população do Rio de Janeiro? Giovanni, sabe? Sabe? Bota aí no dicionário aí. Eu não sei hoje quanto é que é a população, não. São Paulo é a maior cidade. Cidade do Rio de Janeiro. Quantos milhões de habitantes? 6,748 milhões. Eu ia chutar 6 milhões. Então a cidade do Rio de Janeiro, vamos arredondar, 6 milhões de habitantes. Já está em 6,7. Morreu todo mundo hoje. Teve um terremoto, não ficou ninguém.
acabou o rio. Aí o mundo inteiro vai, a cidade do Rio de Janeiro sumiu, desapareceu do mapa. Os homens morreram, o corpo morreu, mas os espíritos não, todos são espíritos. Aí sai uma porção de alma, né? Alma não, já é espírito, né? Todo mundo espírito. Na cidade, aí uns vão para lugares bons, elevados, porque tem gente bondosa, outros ficarão por aí, nos escombros, enfim. E se nós evocássemos esses espíritos, vamos evocar, dentre os 6 milhões, vamos pegar uma amostra, vamos evocar 5.000 espíritos. Todo dia a gente vai fazer um trabalho, 5.000 espíritos. Cada dia evoca lá um punhadinho, vários grupos. A gente vai ver justamente o espírito que trabalhava em obra, que era um espírito simples, ele sendo simples. Cada um vai se expressar da maneira que era. É uma população muito diferente, somos muito diferentes uns dos outros, em graus intelectuais, em graus morais, maneira de falar, maneira de se expressar. Então, se evocasse cada um deles, os 6.700.000 habitantes, cada um falaria de um jeito. Então, é a linguagem que eles iriam utilizar, a linguagem que eles sempre usaram. Sempre usaram. Introdução número 10. Não, agora é número 11, né? Uma coisa estranha acrescentam é que só se fale de espíritos de personagens conhecidas e se perguntam por que eles são os únicos a se manifestar. Isso aí é um grupo de detratores, mas só fala espírito superior? Não, é porque ele não analisou tudo. Tem espírito, o céu e o inferno fala de espíritos, Kardec evoca espíritos endurecidos, espíritos bons, espíritos suicidas, enfim, qualquer um, é só evocar. Então isso aqui é uma visão errada, ó. Uma coisa estranha acrescentam, e são os detratores, né? É que só se fale de espíritos de personagens conhecidos e se perguntam por que eles são os únicos a se manifestar. Aqui está um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há muito mais desconhecidos para nós do que ilustres. É só analisar muitos espíritos desconhecidos. Do item 10 para cá, ele está dando aqui uma resposta aos detratores da doutrina espírita. Aqueles, isso aí não... Há um problema, só aparece gente conhecida, gente ilustre. Não, você não observou direito. Essa linguagem, espíritos falando dessa maneira, as pessoas são diferentes, os espíritos são diferentes, por isso que falam dessa maneira. Na número 12, introdução número 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores frequentemente apossam-se de nomes conhecidos e respeitados. Quem, portanto, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magnus, Fénelon, Napoleão Bonaparte, Washington e etc., tenham realmente animado estas personalidades? Como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai confirmar se são essas ou não? Esta dúvida existe entre alguns adeptos muito fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam que certeza se pode ter da sua identidade. Então, a identidade dos espíritos tem um capítulo específico lá no Livro dos Médiuns. Leon Denis também fala muito bem sobre a identidade. Como que eu vou saber se é tal ou qual espírito? Esse controle é, com efeito, bastante difícil. Se não pode ser de uma forma tão autêntica como uma certidão civil, pelo menos pela presunção.
conforme os indícios. Quando é o espírito de alguém conhecido, de um parente, por exemplo, pela linguagem a gente vai identificar. Ah, esse é o fulano, esse é a minha mãe, esse é meu pai, esse é minha esposa, esse é o meu filho. Quando a gente não conhece, a gente novamente vai ter que analisar pela linguagem também. O que esse espírito escreveu é digno dessa personalidade que animou na Terra? É digno? Se for digno, não importa. Foi o Dr. Bezerra que escreveu? Ou ele mandou alguém? Não importa. Se a mensagem é digna de um Dr. Bezerra de Menezes, a gente aceita como se fosse o Dr. Bezerra de Menezes. É o que ele diz aqui nessa introdução número 12. Está muito rápido isso? Tá? Vocês estão achando rápido demais? Então eu vou voltar tudinho, vou voltar lá para o início. Você quer que eu leia todinho aqui o item? Então vamos lá, vou falar mais devagar. Quando se manifesta na 12 o espírito de alguém que nos é pessoalmente desconhecido, eu vou lendo, vocês vão ver o que eu falei. Apenas eu resumi. De um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se ele morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem está de acordo com o caráter que apresentava quando vivo. Já é um indício de identidade. A dúvida, porém, quase não é mais admitida quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra de circunstâncias da família que são apenas conhecidas do interlocutor. Aí você identifica. O Chico conseguia escrever, através da sua mediunidade, com a letra que o espírito tinha quando era encarnado. O Chico era um médium chamado positivo. Ele se detinha a detalhes. Então ele colocava detalhes ali no papel que você não tinha como não dizer que era do seu ente querido. Aí fica fácil identificar aquele espírito. Quando é genérica a coisa, fica uma mensagem meio que difusa. Mas aquela mensagem está de acordo com o caráter daquele espírito, é por aí que a gente vai analisar. É por aí. Então esses espíritos que compilaram a doutrina espírita, pelas respostas dadas, as perguntas que Kardec fez, a gente vê que são espíritos de alta hierarquia, moral e intelectual. Né? Não é qualquer espírito que dá uma resposta, como, por exemplo, a gente vai ver na primeira resposta, que é Deus? A resposta, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha, que resposta é essa? É qualquer um que dá, qualquer um que viveu no bar, na esquina, que vai dar uma resposta dessa? Não é. Não é. Então a gente analisa, não importa se foi Franklin, se foi Napoleão, se foi Platão, se foi Sócrates, que deu essa resposta. É uma resposta à altura de um espírito elevado. Ficou melhor assim? Ficou mais devagar assim? Mas tenho certeza de tudo que eu falei está ali naquele conteúdo. Tá? Então eu estou andando um pouco rápido para não ficar muito maçante essa introdução. Tá? Vamos lá. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium, olha aí, a caligrafia, como fazia o Chico. Vamos lá para outro parágrafo. Apenas os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação estão livres de qualquer influência corporal. Então aqui, nessa introdução, ele vai falar da identidade dos espíritos. Podemos passar para o número 8? Número 8. 13, aliás. 13. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras sobre uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Então ele vai falar da divergência da linguagem. Sendo muito diferentes uns dos outros,
os espíritos do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto, conforme a categoria que ocupem, exatamente como se ela fosse proposta alternadamente entre homens, a um sábio, a um ignorante ou a um brincalhão de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Novamente ele volta à questão da linguagem, das palavras, a divergência das ideias. Se eu perguntar sobre a Revolução Francesa para Jaqueline, você pode me falar sobre a Revolução Francesa? A Jaqueline não sabe. Giovanni, você pode falar alguma coisa da Revolução Francesa? Você já sabe. Não precisa falar não. Giovanni já sabe. Então, a Jaqueline não sabe, Giovanni sabe. Se tivesse um professor de história que aprofundou na Revolução Francesa, ele falaria ainda com mais propriedade, não é? Olha a diferença. A Jaqueline, o Giovanni e um professor de história. Então, a gente tem que saber a quem nos dirigimos. A quem nos dirigimos. A nossa casa, por exemplo, tem um diretor espiritual, que é o altivo. Então, para determinadas decisões que a gente precisa tomar a nível espiritual, eu tenho que me dirigir a ele. Eu tenho que perguntar a ele. Como que você sabe que é o altivo? O que a resposta que ele der tem que ser coerente com a elevação desse espírito. E nós aqui o conhecemos quando vivo. Fica mais fácil. Ah, ele não diria isso. Ele não falaria isso. Como nós já vimos aqui. O médium ao altivo disse isso. Está mandando fazer isso. Opa. Não bate. Tem alguma coisa errada. Vai analisar, vai perguntar de novo. É mais fácil porque você conhece a linha de raciocínio dele. E ele está à frente, sempre foi Kardec e Jesus. Vocês podem ter certeza que eu estou representando a ideia dele aqui. Kardec e Jesus e Kardec. O dia que ele falar para mim assim, Newton, olha, você pode abrir um pouquinho, não precisa ser tão rígido com a disciplina da casa, com os estudos, não seja tão rígidos. Você pode falar um pouco de Buda, você pode falar um pouco... Opa! Esse não é o altivo. Essa não é a cabeça dele. Relaxar com a disciplina também não é dele. Entendeu? A gente analisa a quem eu me dirijo. E a quem eu me dirigir tem que ter uma resposta condizente com a pergunta que eu estou fazendo. E nós vamos ver lá na frente também que em toda comunicação, está mais devagar agora, melhorou? Foi muito rápido lá atrás? Mas deu para entender o que eu falei lá atrás? Tem que ler em casa. Porque ele vai falar daqueles pontos e vai levar muito tempo falando. É um tripé. Quando a gente estudar as comunicações, lá no livro dos médiuns, é um tripé. O médium, quem é o médium? Qual as condições morais desse médium? O médium. O espírito. Que espírito é esse? E o consulente, aquele que faz a pergunta. Então, qual a intenção da sua pergunta? Então você vai ali na cabaninha ali, vovó Maria das Candongas. Você vai lá, faz-se casamento, se afasta casamento, traz teu marido de volta em 3 dias, você vai lá, paga, ela joga, te dá uma resposta. Olha a pergunta que você foi fazer lá. Olha onde você foi. Poxa, a senhora lá cobrou, a vovó Maria das Candongas cobrou. Que tipo de espírito que está lá? Que médium é esse? Estão entendendo? A gente tem que analisar tudo isso. Tem que analisar tudo isso.
Vamos para a introdução número 14? É a mesma coisa, aqui ele vai falar sobre a classificação desses espíritos. E na linguagem, cada um vai ter a sua linguagem para tratar de determinados assuntos. Número 14. Passaríamos superficialmente sobre a objeção de alguns céticos a propósito de erros de ortografia cometidos por alguns espíritos, se ela não possibilitasse a uma observação essencial. Isso aqui é uma coisa interessante que a gente pode ver, analisar bem aqui. Erros ortográficos numa mensagem. Então você escreve lá uma palavra, você não sabe o que é. A palavra é com S, o outro bota com Z, é com C cedilha, coloca 2 S. Ora, como é que esse espírito não sabe isso? Olha, nem sempre o espírito sabe. O espírito está passando para a cabeça do médium. Se o médium não souber, ele vai escrever errado. Às vezes o espírito fala, eu vejo muito erro ortográfico, né, da médium que a gente tem aqui. Então, ela erra muito. Eu tenho que ver todas as mensagens que saem, eu analiso e corrijo o português. Mas o importante é o teor da mensagem. É o teor. O erro ortográfico fica por conta do médium. Fica por conta do médium. E às vezes até eu tenho dúvida da palavra, isso aqui é com 2 S ou com S só? Aí pega o dicionário e escreve. Agora, coisa interessante, às vezes ela escreve e eu vejo a palavra, eu falei, isso aqui é com C cedilha, é porque o espírito falou. Eu botei com S, ele mandou botar com C cedilha. Então, ele escutou, ele colocou. Então não é o erro ortográfico que vai dizer que o espírito. Então, se manifesta aqui Antônio de Aquino, ou altivo. Aí dá a mensagem, o médium vai e escreve, aí tem erro de português. O problema é do espírito? Não, é do médium. Depois o médium revisa a mensagem, corrige, ajeita, arma, concatena as ideias, que às vezes a ideia vem aqui, vem lá, vem. Então ele tem que reler, ajeitar tudo isso, né? Aí você tem uma mensagem. Porque nós temos dificuldades. O Chico fazia direto, tinha a prática, a mediunidade dele, né? Uma beleza. É isso aqui, vamos continuar aqui. Passaríamos superficialmente sobre a objeção de alguns céticos. O que é o cético? Descrente. Objeção de alguns descrentes a propósito de erros de ortografia cometidos por alguns espíritos, se ela não possibilitasse a uma observação essencial. A ortografia deles, é preciso dizê-lo, nem sempre é irrepreensível, mas é preciso estar muito carente de razões para fazer disso o objeto de uma crítica séria, dizendo que já que os espíritos sabem tudo, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados deste gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que nada lhes tira de seu mérito. Porém, há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A ideia é tudo. A forma é nada. Agora eu sei porque que os médiuns escrevem aqueles garranchos. O médico que escreve garrancho, porque ele não sabe quando é cedilha, quando é 2 S, você não sabe, você não consegue ler. Não é não? Então, ali você tem que ver o nome do remédio. O importante é o remédio. Se o médico errar na ortografia, o importante é o remédio certo que ele passou. Não é, Giovanni? Ele pode errar. Ele pode errar. O importante é ele ter passado o remédio correto. É a mesma coisa. O importante na mensagem é o conteúdo. O conteúdo. E não o erro ortográfico. Porque
Porque esses espíritos livres da matéria, a linguagem que utilizam entre si é rápida como o pensamento, visto que o próprio pensamento é que comunica sem intermediário. Porque você que escreve lá, não é isso? Vem o pensamento rápido, que eles se comunicam através do pensamento. E você tem que pegar. Aí você vai escrevendo rápido, nem sempre você tem o cuidado. Se você não tiver o hábito da leitura, o hábito da escrita, você erra. Se você tem, você escreve muito rápido. Ficou claro esse item, essa introdução número 14? Vamos para a introdução número 20. Número 15. Estou indo rápido demais, aí eu tô. Há ainda pessoas que veem perigo em toda parte e em tudo que não conhecem. Também não deixam de tirar uma conclusão desfavorável pelo fato de que algumas pessoas que, tendo se dedicado a esses estudos, perderam a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? O que ele está dizendo aqui? O que ele vai dizer nesse item 15 aqui? É uma objeção de que o espiritismo deixa as pessoas loucas. Aí ele está dizendo não. Tem mentes que se deixariam levar por uma ciência qualquer. É o que ele vai dizer aqui. Ele vai refutar essa ideia. Não é porque ele é médium que fala com os espíritos que enlouqueceu. Não é por isso. Já tinha uma predisposição, como qualquer outra ciência, qualquer outra coisa poderia desencadear aquele surto, aquele problema. Vamos ler aqui um pedacinho, para ver se não é isso, viu, Raquel? Você falou que eu estou falando depressa, né? Vamos ver lá. Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? Através dos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Olha que analogia, né? Se você fizer um exercício errado, você pode quebrar o braço, machucar a perna, mas não era para fazer aquilo. Você que fez errado. Que são instrumentos de ação material. Através dos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. O pensamento é um atributo do espírito. O cérebro é um instrumento desse atributo, do pensamento. Porém, se o instrumento foi quebrado, não se dá o mesmo com o espírito. Ele permanece intacto. E quando está desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. Ele é, como um homem, no seu gênero, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica. Olha aqui. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Então você não pode dizer que o espiritismo causa loucura. Não. A loucura é uma predisposição orgânica que o cérebro apresenta, que poderia ser desenvolvida por qualquer ciência, por qualquer outra coisa. É isso que vai tratar toda a introdução número 15. Precisa ler mais? Raquel. Hein, Raquel? Pois é, mas isso pode ser se você tiver uma predisposição, você pode ter problema, mas não é isso que fez você ficar louco. Você tinha uma predisposição. Ó, aqui embaixo, no último parágrafo, ó, na terceira linha de baixo para cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima linha de baixo para cima no último parágrafo. O que no outro produziria uma violenta emoção, pouco o afeta. Sabe, aliás, que as amarguras da vida são provas que servem para o seu adiantamento.
se ele as suporta sem reclamar, porque será recompensado conforme a coragem com que tiver suportado. Suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa contínua de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, através dos espetáculos que lhes proporcionam as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que voluntariamente abreviam seus dias, e o quadro é bem próprio a fazê-lo refletir. Então, o espiritismo causa loucura que leva ao suicídio. Muito pelo contrário, conversando com os espíritos, ele se preserva disso. Tudo bem? Vamos para a introdução número 16. Restam-nos a examinar duas objeções. Então, do 9 para cá, são objeções que vêm sendo feitas à doutrina espírita. As únicas que merecem verdadeiramente este nome, porque estão baseadas em teorias racionais. Aqui, tudo é um resumo do livro dos Espíritos e da doutrina espírita. Que isso aqui tudo vai ser desenvolvido nas outras obras, como o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse aqui, por exemplo, essas objeções são tratadas ali logo no início do Livro dos Médiuns. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque estão baseadas em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, excluem, porém, a intervenção dos espíritos. Então tem gente que admite tudo isso, mas diz que não é espírito. Vamos ver. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa senão efeito magnético. Os médiuns estariam num estado de que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno que qualquer pessoa que tenha estudado magnetismo pode testemunhar. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas estende-se além dos limites de nossa concepção comum. A partir daí, o médium tiraria de si mesmo o efeito da sua lucidez. É uma teoria. Todas essas respostas o médium tirou dele próprio. Tudo aquilo ali é animismo. É como se fosse um sonambulismo. Como ele colocou, sonambulismo desperto. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas é só você analisar que nem tudo é fruto do sonambulismo. Nem tem coisas que não é fruto da cabeça do médium. Tem várias, é só analisar. É só analisar a questão. Não seremos nós que constataremos o poder do sonambulismo, cujos prodígios vimos estudando em todas as fases, durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas, está vendo aí? Muita coisa vem sim do sonambulismo, mas nem tudo isso é fruto do sonambulismo. Seria materialmente impossível. Aqueles que partilham dessa opinião, diremos como os outros, vede e observai. Tem que analisar. Tem que observar. Tem que analisar. Vede e observai. Está bem no meio. Pois certamente não viste estudos. Em seguida, opor-lhe-emos duas considerações. É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos de maneira nenhuma. Então ele falou da palavra sistema. Lá no Livro dos Médiuns, a gente estuda os sistemas. Então, os sistemas são um conjunto de ideias que os detratores da doutrina espírita colocaram para dizer que não existe espírito se manifestando. E Kardec refuta todas essas ideias lá no Livro dos Médiuns. Ele está botando duas apenas. Lembram lá, por exemplo, lá o sistema demoníaco, isso é coisa do demônio. E Kardec mostra que não é.
Vamos para uma outra opinião, lá embaixo. É que o médium é mesmo a fonte das manifestações. Segundo uma outra opinião, o médium é mesmo a fonte das manifestações. Mas, em vez de extraí-la de si mesmo, assim como o pretende os partidários da teoria sonambúrica, ele aura do meio ambiente. Então aqui ele vai falar vai refutar essa ideia. Não tem espírito. O médium é a fonte, mas ele capta o pensamento de todo mundo. Poxa, isso aí seria muito bom analisar. Que camarada poderoso é esse? Que lê a mente de todos os que estão presentes e dali ele tira as respostas. Já seria um fato para se analisar. É uma segunda teoria estapafúrdia, simplesmente para negar a manifestação dos espíritos. Então, pessoas que dizem não existe espíritos, não existe por isso, isso e isso. São os sistemas. E Kardec refuta todas essas ideias com bastante calma lá no Livro dos Médiuns. Vamos continuar. Vamos para o 17. Você vai ler em casa, você vai ver que tudo isso se resume. Então eu estou pegando aqui as ideias de cada introdução, uma ideia básica, para não ficar tão maçante para vocês. Está cansativo para a senhora? Está conseguindo prestar atenção? Tá cansativo, Giovanni? Não. Está pegando a ideia, né? Então vamos lá. O 17. O que ele quer dizer na introdução número 17? O ceticismo, como eu disse, da introdução número 10 para cá, é Kardec dando resposta aos contraditores da doutrina espírita. O ceticismo, o que é o ceticismo? O descrente. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma observação sistemática e interessada quase sempre em sua origem, num conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de resolver a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muita inteligência, até instrução, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de um bom senso é acreditar que o seu é infalível. Muitas pessoas também veem nas manifestações espíritas apenas um objeto de curiosidade. Então ele está dizendo que você precisa ter bom senso para analisar a doutrina espírita. E uma falta de bom senso é você achar que o seu bom senso é infalível. Então muitos dizem isso. O bom senso não admite que seres que já morreram possam se manifestar. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações, e a outra filosófica, onde trata de toda a parte moral. Então você tem que ler tudo. Analisar a parte experimental, como que o espírito se manifesta através do médium. Então, se você estudar a parte experimental e a parte filosófica, você não vai ter dúvida da existência do mundo espiritual. Kardec não era médium ostensivo. Ele não era. E ele não tinha dúvida nenhuma. Pelas análises que ele fez, não restou a menor dúvida. E quando a gente lê e segue o raciocínio de Kardec, através das perguntas que ele faz e as respostas que os espíritos dão, você também não tem dúvida nenhuma. Eu também não vejo espírito. Não ouço, não vejo, não falo. Tem aquela música, não comi, como é que é? Você sabe o que é caviar? Nunca comi, só ouço falar, né? Então também não vejo, não sinto, não escuto, mas não temos dúvida nenhuma por causa da teoria. Ela é muito lógica, tanto a filosofia quanto a parte experimental. E quando você estuda, aqueles que gostam de estudar filosofia, que vai a Sócrates, a Platão, né, eles falavam disso aqui. Falavam abertamente. Os filósofos pré-socráticos também falavam. Então essa ideia sempre teve esparsa pelo mundo. E os espíritos juntaram num corpo filosófico, no livro dos espíritos. O que sempre aconteceu no mundo inteiro. Está aqui. Reencarnação,
comunicabilidade, imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, unicidade de Deus, Deus é único, e por aí foi. Juntou todas essas ideias, são várias outras ideias, e em cima disso aí se desenvolveu a filosofia espírita. Então, nessas introduções, ele está falando justamente isso. Ó. A ciência espírita empreende essas duas fases, a filosófica e a experimental. Terminemos por uma última consideração. Astrônomos sondando espaços, no último parágrafo aí da página 57, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam ser preenchidas pelos globos que tivessem escapado ao seu exame. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: ali deve haver um mundo, pois esta lacuna não pode existir, e esses efeitos devem ter uma causa. Então, julgando a causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos, e mais tarde os fatos vieram legitimar suas previsões. Apliquemos este raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, julga-se que eles formam uma corrente sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que lacuna imensa. Olha a comparação que ele está fazendo dos astrônomos, chegando à conclusão, pelos efeitos, que tinha algum planeta, alguma coisa ali. Não poderia haver a lacuna. A mesma coisa entre o homem e Deus, também não. Que lacuna é essa? Há uma lacuna? Pode haver lacuna? Entre o alfa e o ômega de todas as coisas, que lacuna imensa. Será racional pensar que nele termine os elos dessa corrente? Termina no homem? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros degraus, como ela disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Que filosofia preencheu esta lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres são apenas os espíritos dos homens que chegaram aos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, portanto, o vazio que eles ocupam. E vós que deles rides, ousai, pois, rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Que cabeça de Kardec, hein? Que raciocínio lógico. A gente vai parar por aqui. Terminamos a introdução. Se vocês quiserem que eu veja com mais calma, eu retorno lá na número 6, novamente, na semana que vem, e a gente vem lendo tudo. O que eu posso fazer, eu vindo semana que vem, eu sendo o Maico, aqui, eu vou trazer um título, vamos botar, por exemplo, introdução número 1, acho que fala da alma, né? Não, é o que é espiritualismo e espiritismo. Aí eu coloco lá, diferença entre espiritualismo e espiritismo. Introdução número 2, da alma. Introdução número 6, é um resumo da doutrina espírita. Introdução número 7, responde aos detratores. E a gente pode fazer isso, mas não deixa de ler essas introduções em casa, tá? E o prolegômenos a gente vê bem devagarinho. E o que é prolegômenos? É uma introdução. Aí quem assina o prolegômeno? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Swedenborg. E a gente vai ver que essas respostas dadas são condizentes à elevação desses espíritos.
É o que a gente vai ver. Então, aquela introdução, acho que é número 12, Identidade dos Espíritos. A gente vai botando os títulos ali para a gente saber o que está estudando. Vamos encerrar então? Vamos? Tudo bem, Giovanni? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Foi muito cansativo? Não? Deu para entender? Então vamos encerrar agradecendo a Deus em primeiro lugar, a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Obrigado pela doutrina espírita, obrigado pela casa espírita, obrigado pelo teu amor, pela tua orientação, trazendo o amor como objetivo a ser desenvolvido em nós. Ajuda-nos a alcançar esses objetivos, Senhor. Envolva a nossa casa espírita, a nossa casa de amor, envolva todos nós, Jesus. Ajuda-nos na compreensão desses estudos e colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui na nossa vida de relação. Que possamos retornar para os nossos lares em paz e em segurança. Despeça-nos, Jesus. Que seja em teu nome, que seja em nome de Deus acima de tudo. Mas que seja em nome do altivo também, amigo querido, diretor da nossa casa, dos guias que com ele sustentam esta casa de amor, as nossas irmãs queridas, o Baltazar, Antônio de Aquino, o Dr. Erma, enfim. Que seja em nome do amor, do nosso amor, que damos por encerrados os estudos da noite de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.